nada, né? Não que entrar em um ambiente como esse faça com que o Espírito Santo de Deus saia de mim, Sim. ou que Jesus vire as costas para mim, ou coisas assim. Mas eu acredito que estando num ambiente como este, o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós nos constrange. Ele irá gerar um incômodo. Pelo menos comigo seria assim. Até quando eu estive em lugares assim, não por vontade própria, dizendo assim, mas um convite de uma formatura, um aniversário de 15 anos de um amigo, que você diz sim porque você não vai falar, cara, não vou, sou crente, esse cara nunca vai querer ir na sua igreja porque você nem aceitou o aniversário dele. Então eu já cheguei aí. E quando começam as festas, os eletrônicos, todos aqueles bagulho e tal, e bebida, cigarro, o povo, aquela ficação, eu fico naquela, eu fico meio constrangido. Falo, caramba, pra estar aqui já, pra mim já não tá dando mais. Então eu ficava meio de canto, fazia um pouco aquela sala, né? Depois eu falava, cara, tô indo embora e tal, obrigado pelo convite. Porque você se sente constrangido, na verdade, né? Mas é um atrativo muito grande para os jovens hoje em dia, né? A variedade é muito grande, né? A variedade é muito grande, só que eu ainda prego que a Bíblia é um atrativo maior. E não um atrativo como as noites, que começa agora e acaba às 6 da manhã, né? E certo. Que alguns no outro dia nem lembram o que fizeram. Certo. Mas eu, quando estou com a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia e eu conheço mais da palavra de Deus, aquilo não acaba mais. Não tem fim. E eu não estou cansado, eu não lembro, não é que eu não lembro mais do que eu li, o que aconteceu. Não fez mal ao seu próprio corpo, né? Não utilizou de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, nada, né? Foi saudável e edificou a minha vida. Legal, cara, muito bom, muito bom. Mas aí entra ainda continuando neste assunto, eu fico pensando, o jovem que ele ainda está no mundo, vamos usar o linguajar nosso de cristãos, né? Que está no mundo. Na sua opinião, enquanto missionário, enquanto pastor, você já tem uma vasta experiência com este tipo de público e afins. Como você acha que deve ser a abordagem para você evangelizar esse tipo de pessoa? Porque você sabe, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você, com o Danilo também, que é teólogo, que é aquela coisa de você chegar na pessoa e falar de Deus, e falar, pô, você não precisa necessariamente falar que a balada vai te levar para o inferno, não é nada disso. Mas você colocar aqui na pessoa que aquilo lá não a edificará, não lhe trará nada de benefício, não vai trazer uma comunhão maior ainda com Jesus Cristo. Como você acha que deve ser a abordagem feita hoje? Eu acredito que nessa área evangelística, né? Eu já fiz vários tipos de evangelismo. Por exemplo, quando eu era membro de uma igreja em São José do Rio Preto, ali próximo ao clube onde eu jogava, nós colocávamos, na verdade a igreja era na avenida que ia pro shopping. E no sábado, era muito jovem que subia para ir pro shopping. E a gente falava assim, a gente tem um ponto como esse e a gente não faz nada. O que a gente fez? Foi algo assim, até espontâneo. Colocamos uma caixa de som na rua, na frente da igreja. A gente colocava ali um rap ou um rock, alguma coisa assim. Na época estava muito forte a oficina G3 e tudo mais. O povo ia passando e ouvindo a música e a gente falava assim, ô, som da hora, né? Você gosta? Ô, da hora o som, então, vai rolar um som assim daqui a pouco aqui na igreja, você não quer chegar? Você não quer curtir com nós e tal? E essa era a maneira de trazer a pessoa para a igreja, participar com a gente do culto jovem, e muitos aceitaram a Cristo ali. Muitos meninos estavam indo pro shopping, falavam assim, cara, eu tava indo pro shopping até pra arrumar uma treta, ou sei lá, eu tava indo pro shopping porque eu tinha umas minas lá e tal, outros, mano. E assim ia, o cara entrava na igreja, ele começava a congregar com a gente, e via que realmente ser cristão, ser um jovem cristão hoje não é ser careta que nem os caras pensam, né? O cara que não faz nada, o cara que não curte, né? Na verdade, você curte, mas de maneira saudável, né? Então, assim, essa foi uma forma de evangelismo que a gente fez. Mas aquele de rua, você não conhece a pessoa, você tromba ela, fala de Deus em certa ocasião. Mas eu acredito num certo evangelismo, e é o único que funciona na França, que é aquele de contato com a pessoa, né? Por exemplo, às vezes eu quero evangelizar alguém que eu não conheço, só que eu não evangelizo aqueles que eu já conheço, que me conhecem, sabe?
Então, na minha opinião, rola um pouco de vergonha. Ah, o cara é meu amigo, ele me conhece, então falar de Cristo para ele vai ser um pouco embaçado. Então, eu vou falar para alguém que nunca me viu, eu já chego com a cara e a coragem, troco ideia e vou embora. O cara aceitou, não aceitou, já era. Nunca mais vou ver o cara. Mas eu acredito naquele evangelismo do nosso próximo. Próximo, quando a Bíblia fala do próximo, é tudo que está ao seu redor, né? Não próximo, dizendo assim, sentimental ou de parentesco, né? Então, trazendo por esse lado, cara, acredito nesse contato. Eu tenho um contato com você, nós nos conhecemos, eu me apresentei, e através de uma conversa, eu sempre falo isso, eu não preciso dar indireta, né? Fala assim, ó, quero te falar de Jesus agora. A própria conversa me leva irá direcionar a falar de Cristo, porque na verdade a minha vida é viver Cristo. Então, automaticamente, se o cara me faz uma pergunta, Cristo ele está no meio da resposta. Legal. Então isso leva o cara a ver que realmente em alguma coisa nós somos diferentes. E vai de mim explicar em que nós somos diferentes, e por que eu decidi ser diferente, e por que eu gostaria que ele fosse diferente. Entende? Então eu acredito nesse tipo de evangelismo, onde nós temos o contato. Já na França, é proibido o evangelismo público. Eu não posso evangelizar nas ruas, eu não posso evangelizar nas escolas. No meu trabalho é proibido falar de Deus e falar de Cristo. Né? E é um país politicamente católico, mas é proibido. Então na França você fala mais com a sua vida do que com suas palavras. Entendo. E é muito forte, até a minha esposa gosta muito de falar isso, que ela é francesa, eu estou na França só há 3 anos, ela conhece mais a cultura e a maneira que as pessoas aceitam o evangelho. É até interessante que se você fala que você é cristão para uma pessoa, ele fala, ah, legal, legal. E a partir desse momento essa pessoa começa a observar a sua vida. Você se torna um exemplo, querendo ou não. Querendo ou não, você se torna um alvo. E se ela vê que realmente você é diferente, isso pode levar 5, 6, 7 anos para a pessoa visitar a sua igreja. Caso você faça uma besteira, essa pessoa já não vai mais. Porque ela fala assim, ah, o cara cristão ali está fazendo isso. Então, realmente, esse negócio de Deus, de Cristo que ele prega não vale nada. Porque ele mesmo não vive isso. Então, o evangelho na França é pregado com a vida. Entendo. Entende? E tem que ter realmente muita intimidade com uma pessoa para você abordar um assunto de Deus e de Cristo, né? Mas, então eu acredito nesse tipo de abordagem. A abordagem com um contato sutil. Não que a gente tem que esconder o que a gente é, mas também não tem que... existe uma expressão que um pastor meu usava, ele falava, tem que morder e assoprar, né? Você não pode só assoprar. Entendo. A pessoa vai para longe, morde, segura ela e vai assoprando, né? Vai falando do evangelho. E é interessante que, às vezes, uma das maiores dificuldades dos jovens cristãos evangelizarem é a questão de que será que eles vão aceitar verdadeiramente? Ou será que eles vão ouvir? Ou se eu pregar e eles não se converter? Sabe? Mas eu sempre digo que até uso... Tem uma passagem em João que Jesus está sentado num poço onde tira água, né? Uhum. E chega uma mulher. E ele começa a conversar com aquela mulher. E ele leva aquela mulher a entender a salvação. Numa simples conversa. E uma vez eu fiz um estudo, né? Até no seminário, que era sobre evangelismo pessoal. E eu usei Jesus como o maior evangelista pessoal. Porque ele está num lugar, em um lugar comum, né? Dizendo assim, onde todo mundo chegava, era público, todo mundo chegava, tomava água. Quando a mulher chega naquele lugar, o que ele pede para a mulher é água. Então, quer dizer, algo comum também. E através de um lugar comum, público, de uma conversa, né, comum também, informal, ele chega a apresentar o evangelho. Ele não chegou do nada naquela mulher, sendo o próprio Cristo, né, já com a Bíblia na mão, dizendo assim, e aí, quer aceitar o evangelho agora ou não? Quer, não quer, vai embora. Mas foi mais ou menos um encontro, uma conversa informal que chegou à apresentação do evangelho. Então, mas nem todos aceitaram as palavras de Cristo, por exemplo. Nem todos que foram evangelizados por Paulo aceitaram o evangelho. Então, por que o nosso seria diferente, né? Às vezes nós pensamos assim, se eu falo, a pessoa tem que aceitar, senão não foi Espírito Santo. Às vezes nós tentamos evangelizar e rola aquele sentimento de eu falhei.
às É. vezes, né? É entender que não somos nós que convertemos as pessoas, né? Entende? E que nem sempre aquela pessoa que não aceitou a Cristo hoje não vai aceitar amanhã. Lembrando das palavras que você falou, né? Então é interessante o evangelismo que, primeiro, reconhecer que não somos nós que convertemos ninguém. Mas realmente é Deus, é o Espírito Santo de Deus que converte, né? Aquela passagem em Atos que começa a igreja, que diz claramente, que diz, então Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos à igreja. Então era Deus, né? Deus que salva, Deus que acrescenta, e não nós, né? Se um evangelista hoje, por maior que ele seja, dizer, eu ganhei tantas almas, eu fiz... Não, eu não acredito. Você até pregou, mas quem convenceu foi o Espírito Santo de Deus, quem salvou foi Deus através da sua graça, por Jesus Cristo. Mas por muitas vezes, não questionando essa teoria que eu sou totalmente partidário, assim embaixo mesmo, mas muitas vezes tem aquela coisa de Deus usar uma pessoa enquanto seu instrumento para evangelizar outras pessoas, né? Claro, não, isso eu concordo. Então, como eu disse, você até pregou a palavra, você até falou, você até abriu, mas não foi você que converteu a pessoa, né? Não foi você que ganhou aquela pessoa, né? É o Evangelho, é a graça, é Deus. Como você disse, nós somos apenas um instrumento, né? Se eu sou um violão, eu não me toco sozinho, né? O cara me usou e me tocou. O som saiu de mim. Só que eu só fui o instrumento, não fui eu que toquei o violão. E como aquela melodia vai entrar no coração da pessoa, já não é mais... Já não é mais eu. Entende? É reconhecer realmente o nosso papel, né? Segundo, tem um versículo muito pequeno, muito simples e muito forte que diz